Fala pessoal, beleza? O áudio tá legal aí ou não? Olá, tudo bem? Boa noite, fala Renan. O áudio tá legal por aí? Vocês conseguindo ouvir bem? Ou precisa dar uma melhorada? Precisa reduzir o som? Boa noite, Gaiatoland, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ao canal. O follow atravessou o meu estômago. Legal, beleza. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Como eu tinha prometido, eu conversei com o Marcel, né? Eu trouxe o Marcel aqui para a live e tem vários outros brasileiros aqui que fazem referência no cenário de desenvolvimento de jogos no Canadá. E o Marcel, como eu tinha comentado, o Marcel ele é diretor criativo do Split Studio. Ele trabalhou tá trabalhando num jogo que o filme que foi feito desse jogo, ele foi indicado ao Oscar. Ele tem algumas iniciativas também pessoais. Ele foi diretor do curso de desenvolvimento de jogos, na La Salle College Vancouver. É a melhor escola no Canadá de desenvolvimento de jogos e game designer, e está entre as 10 melhores dos Estados Unidos, do mundo. Da América do Norte e do mundo também. E onde que tá esse índice aí pra galera conferir, pra ver se é verdade mesmo? Esse daí tá no The Princeton Review, eles chamam. Sabe aquela universidade chamada Princeton? Eles todo ano eles fazem essa pesquisa e aí eles divulgam. Entendi. Então a gente tá com uma iniciativa, pessoal. Depois que eu saí do Brasil, né, já faz 4 anos, eu sempre tive vontade de trazer conteúdo de qualidade, né? A gente sabe que um dos principais problemas que a gente tem no Brasil é com a questão da educação. Então a gente está tentando realmente levar conteúdo de qualidade. A gente tem o Dida que faz uma parte importantíssima nesse processo. Ele é um streamer também, ele está aí no chat, que ele faz a parte de C Sharp, e é importantíssimo aprender C Sharp com ele. Ele é um cara extremamente qualificado, já foi parceiro da Microsoft, foi palestrante para a Microsoft. E é importante você dominar essas línguas, ou C Sharp ou C++, para você entrar no mundo dos jogos. O chat ele é aberto para perguntas sem problema. Toda vez que você for fazer uma pergunta, para eu saber que é uma pergunta direcionada ao Marcel, vocês coloquem @Akira, só para ter referência ao meu nome, vai dar um destaque aqui. E aí eu vou estar lendo a pergunta para ele sem problema nenhum. Muito legal, né? Adoro essa camisa, eu escolhi especialmente para mostrar para vocês. Ó, vamos lá, então vamos começar. Se vocês puderem também divulgar a live e tal, tem muita gente que tem vários grupos no Facebook, que falam de jogos, de pessoas que trabalham com jogos e tal. Se puderem divulgar vai ser excelente. E pro pessoal tá pegando esse conhecimento de como trabalhar no exterior, de como sair do zero lá do Brasil, se tornar um game designer, se tornar um líder em referência aqui no mercado na Norte América. Então, Marcel, obrigado primeiramente por você estar visitando a gente, tá? Gostaria de saber quem é você. Eu queria que você contasse um pouco da tua história e o que você está fazendo no Canadá. Conta pra gente aí. Certo. Bom, tudo começou com o Big Bang, igual o Pernalonga gosta de falar, né? Bom, vou falar primeiro quem eu sou hoje, acho que é mais fácil. Então, eu sou, como o Akira já adiantou, eu trabalho com o Split Studio, eu sou diretor criativo dos jogos que a gente faz lá. Estamos fazendo 2 jogos agora bem legais, e já fizemos alguns outros. Já tive minha própria empresa aí no Brasil também, de jogos, antes de trabalhar com Split, chamava Ludos Factory. A gente lançou 2 jogos para mobile e aí depois disso que me levou a ficar com a Split no final. E antes disso, lá atrás, eu fui um arquiteto antes da minha vida como game designer. Então teve aí um caminho até que bem grande, talvez não convencional ou bem comum para o Brasil, né? Que a gente foi ter a Unity só em 2012, eu acho, que começou a Unity realmente a pegar fogo e que criou o mercado de jogos no Brasil, e foi mais ou menos ali quando eu comecei. Bom, então basicamente eu fiz arquitetura, 5 anos, foi muito legal, gosto muito de arquitetura, trabalhei na área, mas eu era apaixonado por jogos, sempre fui. Eu também queria muito fazer um mestrado, que era um sonho desde pequeno, tal, para poder dar aula.
E aí justamente eu pensei, vou fazer arquitetura e o quê de mestrado, né? Eu queria estudar arquitetura, mas eu queria fazer alguma coisa diferente que eu amasse, que por acaso eram os jogos. E aí eu encontrei na arquitetura e level design, então foi esse o tema que eu resolvi pesquisar, qual a relação entre a arquitetura normal, convencional, e o level design. Então foi assim, na verdade, minha entrada no mundo dos jogos, foi pelo mestrado. Entendi. Você acha, Marcel, que, por exemplo, a arquitetura ajuda você a construir os levels para você ter uma noção de como fisicamente os prédios e coisas precisam ser construídos? Isso tem ajudado, isso tem contribuído até para os ensinamentos dos alunos e tal? O que você acha que tem contribuído mais com a arquitetura? 100%. A arquitetura e level design é a mesma coisa. Essa é a pergunta que eu me fiz lá atrás quando eu fui pesquisar qual a relação entre eles, e o resultado final é que sim, tudo que a gente tem na arquitetura a gente consegue aplicar para jogos, e os dois conseguem aprender um do outro, na verdade. Eu acho que a arquitetura hoje também bebe muito da fonte do digital, até pelas formas que a gente consegue fazer, né? As técnicas construtivas hoje permitem umas coisas malucas na arquitetura que são muito legais, que bebe muito do design de jogos também, eu vejo. Mas basicamente nós somos humanos, e a gente se comporta da mesma forma, que é o mesmo bicho, né? A diferença é que a gente está ali se deslocando pelo universo 3D, e às vezes a gente está aqui no mundo real, que também é 3D, a gente só usa da interface, então é um para um. Entendi. Antes de continuar, o Francisco Oliveira fez uma pergunta para você, Marcel, que é o seguinte: qual foi a maior dificuldade que você sentiu ao entrar nesse mundo de game designer? Você saiu de arquiteto, né, e passou a trabalhar com jogos. Qual que foi a maior dificuldade? Olha, eu acho que a maior dificuldade sempre vai ser a financeira. Eu tinha arranjado um esquema muito legal quando eu estava aí no Brasil, e aqui basicamente eu repito a mesma fórmula, inclusive, que é dar aula. Isso me permite uma renda segura aí todo mês, né? E fazer a parte de jogos. Então, assim, o meu mínimo necessário para viver eu garanto com aula, e game design eu vou fazendo, e eventualmente ganho um concurso. O jogo é lançado e aí você tem a grana do jogo, isso para projetos menores. Então foi assim que eu comecei, e é o que me permitiu, né? Tá até hoje, na verdade. Entendi. Salve, Marco, seja bem-vindo à live. A gente está aqui com o Marcel, entrevistando o Marcel, que é game designer aqui no Canadá, dando aula também. Trabalha como diretor criativo da Split Studio. Quem tiver curioso sobre Split Studio é só digitar aí. splitstudio.ca ou .com? .ca. Então, legal, Marcel, de saber disso. Engraçado que a gente se conheceu aqui no Canadá há 4 anos atrás, né? A gente chegamos praticamente juntos. A gente se conheceu num evento de jogo, né? Foi. Que é o Mac Warrior, foi muito legal. E conta a tua história, como é que você chegou aqui, por que você veio pro Canadá, o que te trouxe pra cá? Olha, são muitos motivos. Assim, eu acho que o que fez a gente mudar para o Canadá realmente foi a violência que tem no Brasil, e também o que a gente já acreditava que seria uma falta de oportunidade, a crise, que inclusive a gente tem vivido esses últimos anos aí, né? O Brasil não está numa situação econômica muito legal, muito favorável. Então a gente já tinha tido esse comichão aí de pensar, puxa, as coisas vão dar errado lá na frente, então a gente procurou quais alternativas que a gente tinha. Na época a gente tinha visitado São Francisco, achou a cidade muito legal e falou, poxa, olha, existem outras formas de morar no mundo, né? Existem outras formas de habitar a cidade. Minha esposa também é arquiteta, então a gente presta muita atenção no urbanismo da cidade, como a cidade é construída, como as pessoas habitam e etc. E aí criou esse comichão da gente, poxa, olha, dá para sair de São Paulo. São Paulo é uma loucura. A gente demorava 1h30, que acho que é o caso normal até hoje, né? 1h30 para ir de um ponto a outro de São Paulo, não importa como. Dependia praticamente de ter carro para ir para os lugares. O único local que a gente poderia ir público, que era seguro, a gente sentia que era o shopping center, que eu acho que é também o dia a dia de muitos paulistanos aí, né? Então a gente não era feliz com isso, a gente gosta de natureza. E aí pesquisando a gente descobriu o Canadá,
e Vancouver. E por que Vancouver? Porque o cenário... Você sabia que o cenário de jogos aqui era mais aquecido? Por que não a Costa Leste? Na Costa Leste a gente tem diversos estúdios, inclusive Sim. a filial da Rockstar. A gente tem a Ubisoft lá daquele lado também, que tem alguns brasileiros que fazem um podcast daqui de Vancouver com o Giliardi, se eu não me engano, né? Que trabalha na EA e tal. Por quê? Porque aqui e não lá do outro lado. Teve alguma coisa relacionada ao mercado ou não? Sim. A escolha do Canadá, na época, eu e minha esposa, a gente olhou Austrália e Canadá e começou a pensar. E também deu uma olhadinha na Nova Zelândia, mas muito por cima, para ver quais eram as condições de migração. E a gente escolheu um país para ir visitar, para ver se a gente realmente gostava, ao ponto de poder mudar. E o detalhe é que a gente nunca tinha visto neve, então o Canadá, esse foi o nosso grande medo, o inverno. O inverno mais rigoroso do mundo, Canadá, né? Não é simples, né? Mas aqui em Vancouver, pelo menos, é bem tranquilo. Chega a -5, né? Chega -7, mas é tranquilo. Você... comparando com o resto do Canadá, é sussa. É sussa demais. Muito sussa. E qual que é a tua história com o Split Studio? Como é que você foi parar nesse estúdio? Ele é um estúdio brasileiro, né? Que é um estúdio que faz animações e os caras decidiram tá desenvolvendo o jogo, né? Cara, é uma história não longa, mas é uma história de transição. Então eu tinha minha empresa Ludus Factory, que era com um sócio meu. Eu fazia a parte de arte, ele fazia a parte de programação e a gente fazia junto o game design. E a gente funcionava muito bem e tal. Aí ele decidiu continuar no trabalho que ele estava. Uma pena que a gente estava com um potencial muito legal de fazer jogos. E daí, então, nesse meio tempo, quando a gente estava trabalhando juntos, a gente conheceu uma empresa de animação, que fizemos um trabalho legal, que a gente ganhou o prêmio de melhor jogo entre os 25 melhores jogos educacionais do ano de 2014 pelo concurso Inova Apps. Então a gente ganhou esse prêmio, conheceu esse pessoal dessa animadora, que me indicou depois para trabalhar com a Split, que estava criando um núcleo de jogos. Então foi uma perna assim, de sair da minha empresa, fazer um trabalho, e aí conheci o pessoal da Split e a gente começou a trabalhar junto e deu super certo. Tem dado. Entendi, legal. O Fenick mandou, cara, tem uma paixão por animação, tanto que por isso eu comecei a desenhar. Legal, Fenick, a animação é uma área realmente muito intrigante. A gente tinha um colega aqui no Canadá, se chama Renan, eu esqueci o sobrenome dele, ele voltou pro Brasil, ele trabalhou na Sony e ele trabalhou na animação do Homem-Aranha, aquele que foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, então um brasileiro voltou pro Brasil recente. E animação é um negócio fantástico, que também é muito forte essa questão de animação. Isso, a parte de animação aqui, um amigo meu que é da área de animação, ele disse que se o cara é um bom rigger, que é o cara que faz o esqueleto da animação no 3D, tem emprego garantido aqui em Vancouver. Legal. Olha só, a pergunta do Francisco tem a ver com o que a gente tinha conversado, né? Qual que é a diferença entre o mercado de jogos brasileiros e o mercado jogos brasileiros e o mercado americano? Ele perguntou, né? Você sentiu alguma disparidade grande entre o mercado brasileiro para o canadense quando se trata de qualidade e tal? Pode explicar um pouco sobre... Eu vou falar o que... A minha impressão, o que é bom e ruim, ou o que é diferente, na verdade. No Brasil, acho que o que principal difere os dois países, as duas indústrias, é que no Brasil a gente está começando, né, cara? O Brasil, eu sou da primeira geração de desenvolvedores no Brasil. Aqui eles já estão na quarta, quinta geração de desenvolvedores. Então, eu lembro da Ubisoft em São Paulo há vários anos atrás, né? Muitos anos, mas é uma coisa que não era uma indústria, né? Era mais pontual, uma empresa, outra empresa. Tinham pessoas que faziam jogos de celular aí no Brasil. Eu tive aula, eu fiz uma pós-graduação no Senac também de jogos. Quando eu estava estudando pro mestrado, eu conheci uma porrada de gente que fazia jogos, cara, escovando pixel lá, né? Bem para jogo mobile, que aí tinha que compilar para Nokia, compilar para diferentes aparelhos, era outra programação, era loucura. Mas assim, no geral, acho que a pergunta que todo mundo sempre quer responder é: e o profissional brasileiro? Ele é tão bom quanto o gringo? Cara, a gente é muito bom. A gente é foda, se me permite falar a palavra. Pode falar, acho que não vai receber ban, não. Brasileiro, cara, a gente não perde para ninguém no mundo. O que ferra a gente no mercado brasileiro é isso, que ainda está começando, as pessoas não têm
uma não tem ainda confiança de investir no mercado, então, poxa, você precisa de R$200.000 para fazer um jogo de médio porte, eu não conheço ninguém que vai botar 200 mil num negócio desse, né? É uma coisa muito nova, as pessoas ainda não têm confiança que vai ter retorno no investimento. Então a gente ainda é muito dependente da questão do dinheiro público para fazer jogo. O que é bom, o governo do Brasil, aliás, eu acho que ajuda mais do que o governo canadense em termos de fomento à parte de videogame. Isso é espantoso, mas é verdade. Aqui é mais fechado, assim, os dinheiros são maiores para menos empresas. Acho que no Brasil tem menos dinheiro, mas para mais empresas, o que eu vejo que é legal. Tem um fator aqui também que é importante mencionar, que aqui para abrir empresa, você abre instalando o dedo e para fechar você pisca o olho e tá fechado. No Brasil, para você abrir empresa demora um mês, para fechar demora uma vida às vezes. Então tem essas facilidades. Você quer abrir um estúdio, você abre, não deu certo o estúdio, você fecha amanhã. Acho que também tem uma grande diferença e impacto na construção desses estúdios, o que não dá no Brasil, né? E tem, se me permite dizer, tem uma outra parte muito importante que é a parte de impostos, né? No Brasil a gente paga 30% sobre faturamento, o que é uma puta grana. Não importa se você tá ganhando dinheiro no fim da conta, né? Se você vai ter o seu lucro no final ou não, o governo está ganhando. Aqui ele só ganha 15% do seu lucro. Isso também é uma puta diferença. Sem dúvida. Você comentou de jogos e tal, enfim, que títulos que você está trabalhando, que jogos que você está trabalhando atualmente e tal. Conta pra gente um pouco disso. Bom, hoje eu estou trabalhando ainda com o Split Studio, então a gente tem uma parceria Brasil-Canadá. Eu estou aqui no Canadá, tem um rapaz muito bom, o Henrique Andrade, que tá ajudando a gente com a parte de áudio. Ele também se formou lá na escola, é brasileiro também. Formou no La Salle College, né? La Salle, é um menino muito bom, ele está ajudando a gente. Então aqui no Canadá hoje sou eu e ele, e tem o pessoal do Split, da Split aí no Brasil. E... Qual foi a pergunta? Eu me perdi, desculpa. Quais são os jogos atuais que você está trabalhando? Você pretende lançar algum mais recente ou não? Sim, então lá no Brasil a gente tem 2 jogos que a gente está trabalhando agora, com o potencial de expandir para 3 ou 4. Então o primeiro chama Wizavor. A gente tem uma página no Facebook, depois eu posso até disponibilizar o link. A página não está super atualizada, mas dá para ter uma ideia do que é o jogo lá. Então esse jogo... tá saindo tudo lá no Brasil, a gente conseguiu o financiamento para fazer o jogo e agora em 2 anos a gente vai lançar. É um jogo de um mago, então você controla esse mago rabugento que é o Xavier, mas ele é tipo fodão assim, meio Mestre Kami, só que versão Merlin. E aí ele tá chateado com a vida e tal, ele descobre que tem uns planetas que estão sendo destruídos. E como ele é o cara que cuida daquela parte da galáxia, é ele que vai ter que ir lá salvar, apesar de ele não estar muito afim, mas ele é um herói, ele vai lá. E aí é um jogo que é um plataformer, então basicamente o que você tem que fazer, você tem que manter um portal aberto para evacuar todos os ETs daquele planeta, e para manter o portal aberto, então você tem uma plataforma central e diversas plataformas que giram ao redor, e você tem que pular coletando cristais e trazendo cristal para dentro da plataforma. Aí você mantém o portal aberto e salva os ETs do planeta. Legal, legal. Em que estágio está o desenvolvimento desse jogo? Olha, esse jogo a gente já está desenvolvendo há mais de 2 anos que a gente começou. Na verdade foram os alunos meus, o Henrique principalmente, outro Henrique Andrade, que eles são homônimos, os 2 meninos. Ele e o grupo dele na escola estavam com esse projeto super legal desse maguinho que pulava, o core gameplay só, que a gente tem hoje, e funcionava. E aí justamente eu virei o pessoal do Split e falei, vamos fazer alguma coisa com esses caras aí, né? Vamos trazer eles aqui, a gente dá um tapa na arte, orienta eles, faz uma espécie de aceleradora e lança um jogo legal. E aí eles toparam. Então isso tudo nasceu lá atrás. O Henrique, o Thiago, o Rodrigo, o Douglas trabalharam pra caramba durante esses 2 anos aí. E até que a gente conseguiu essa verba para fazer o jogo, e agora a gente está produzindo. Então a gente tem o Core Game Loop fechado, a gente está adicionando algumas mecânicas a mais, agora que a gente tem o dinheiro para trabalhar nelas e para pensar em coisas mais elaboradas. E o jogo vai sair daqui uns 2 anos. Então hoje a gente está fazendo muita arte conceitual. Essa é uma das coisas, Marcel, que eu acho um problema, assim, não só nos estúdios aqui no Canadá, mas principalmente no Brasil, que tá começando ainda, né? Tá patinando ainda, tá startando.
Eu vejo produtos lá do pessoal. Opa, Ciro, obrigado pelo follow, seja bem-vindo à live. Eu acho, por exemplo, a gente tem aquele projeto lá que era o famoso GTA. Fala aí, Richard, o Ciro. O Ciro é. Fala, Cirão! O Ciro é aluno também da escola lá. É aluno da escola, aluno do curso de bacharelado de desenvolvimento. Lá é brasileiro, tá aqui no Canadá também. E. Então, como eu estava comentando, a gente tem muito jogo patinando ainda que não sai do lugar. Por exemplo, quando eu olho pelo GTA, o jogo 171, GTA brasileiro, o jogo 171. Agora tem um jogo que o pessoal está produzindo, que tá mostrando-se mais promissor, que é um jogo feito na Unreal, que é um jogo de tiro chamado Rio. Então tem muita coisa que não sai do lugar, né? Por que você acha que os caras não conseguem dar uma acabativa pro produto, né, deles e tal? O que você acha que falta aí? Olha, eu acho que tem um grande motivo aí, que é o qual eu também sou culpado, de você querer fazer um jogo, o jogo mais legal que você quer. Você tem que saber o tamanho do seu escopo. Acho que o grande erro de quem está começando a fazer um jogo, ou fazer o primeiro jogo, é o cara achar que ele vai fazer o GTA brasileiro como o primeiro jogo dele, ou um MMO, que isso é muito comum. E não, cara, o jogo que você tem na cabeça, que eu acho que todo mundo é um pouco game designer e tem um jogo na cabeça, esse jogo aí do sonho, esse você vai fazer lá na frente, quando você tiver já uma estrutura legal, porque aí você garante que você vai entregar o melhor produto possível. Então, por exemplo, todos os meus primeiros jogos, eles foram jogos de mobile, jogos para celular, porque eles são menores, eles são jogos bem simples. Esses que eu fiz, né? Não quer dizer que os jogos de celular são mais simples, mas no geral, se você comparar um AAA de celular e um AAA de videogame, de console ou de PC, eles vão ser muito mais elaborados, né? Tecnicamente, etc. Entendi, legal. Legal, você parece que tem um advogado, o Fenique é advogado, ele falou, só para curiosidade, um 71 é estelionato segundo o Código Penal. Francisco, acho que um exemplo de simplicidade que deu muito certo foi o Stardew Valley, jogo muito bom e vendeu muito. É verdade, Sim, foi um jogo desenvolvido por um cara só. Sim. Né? Apesar de conceito de simplicidade no desenvolvimento de jogo, eu acho que não existe. A ideia em si pode ser simplista, mas a execução é muito complexa, porque você precisa de animação, você precisa de som, você precisa de UI, você precisa de programação. Então são muitos elementos, né, envolvidos no desenvolvimento de jogo. Mas beleza, entendi. Agora, qual que é a tua história nesse jogo que foi indicado ao Oscar em 2016, O Menino Mundo? Vocês têm algum projeto? Não sei se pode falar disso. Claro, não, eu posso falar, não posso falar tudo. Tem alguma coisa para mostrar também ou não? Eu posso mostrar, não, esse eu não posso mostrar ainda, mas o Xavier depois eu posso mostrar, porque esse é a nossa propriedade, 100% criado lá na Split. Você deixa o link, eu divulgo com o pessoal no Facebook, no Discord. Quem não seguiu o Discord aí, dá exclamação Discord também, pessoal. Que aí vocês conseguem ter as informações mais atualizadas também. Eu vou fazer o seguinte, inclusive eu vou vou compartilhar o link do Facebook e também, já que vocês vão estar lá, eu vou publicar algumas das artes conceituais que a gente está fazendo agora novas, com um artista muito legal que a gente muito provavelmente vai ter um desenho animado dentro do jogo para fazer as cutscenes. Legal. Então isso é uma coisa que a gente está estudando bastante. O Alson comentou, Marcel, que como comecei a estudar programação essa semana, estou muito empolgado nisso. E eu só vi variáveis e tipo de dados, mas eu sei que quero seguir nisso. Quero trabalhar com IA algum dia. Legal, excelente. Quais tipos de jogos que você gosta de fazer? Marcel, o Alson perguntou. Certo. Olha, é assim, quando a gente é game designer, a gente meio que faz o que tem para fazer, né? A gente não escolhe muito os jogos que a gente faz. Não quer dizer que eu não adore fazer os jogos que eu tô fazendo. Porque justamente cabe... Aí eu digo, são os jogos que eu gosto de jogar. Os caras te pagam. Eu entendo. Mas não. O que você ama? Qual o gênero que você curte mais? Não, eu até gosto, porque tá dentro do gênero, né? Eu dei sorte nisso. Mas eu já fiz muito jogo que era assim, você faz o jogo que é porque você tá pensando num público-alvo específico, né? Não necessariamente você vai fazer os jogos que você gosta de jogar. Mas eu gosto muito de fazer jogos de ação. Jogo cooperativo eu ainda não fiz nenhum. E eu gostaria muito de fazer, que eu gosto bastante, pensar na sinergia entre os players e como... Eu gosto muito de jogo cooperativo também. E jogo tático.
E eu tenho já 2 GDDs de um jogo que é o Obra Simulator, que eu trabalhei com obra, então é uma coisa que eu até gosto bastante, e eu sei que todo o pessoal que é engenheiro arquiteto ia adorar também esse jogo. E um outro que é um SimCity de formiga, que já tem coisa parecida, mas eu queria fazer o meu, porque eu gosto muito desse tipo de jogo de management, então eu adoro. Legal, tem uma pergunta do Alson também, que ele fala o seguinte: no mercado de programadores para games, uma certificação conta muito na hora de uma contratação? Esse eu posso contribuir para a resposta. Aqui no Canadá, Alson, não conta. Aqui no Canadá vai mais a tua capacidade de se comunicar na hora da entrevista e você souber responder as perguntas técnicas que são passadas na hora da entrevista. Não se dá muito valor para a certificação. Eu tenho a certificação inicial da Unity, mas não contou para nenhum dos empregos que eu tenho. Você tem que demonstrar na hora. Isso eu acho interessante na diferença do mercado e tal. Você tem uma outra visão? Muda isso aí na parte de game designer? Porque não existe nenhuma certificação, né, na área de game design. Assim, aqui mais você precisa... portfólio, né? Aqui você precisa ter ou você tem track record, então você já lançou vários jogos e aí você não precisa de uma formação, mas vamos supor que eles estão querendo contratar um game designer júnior, então, assim, é seu primeiro emprego na vida, você nunca fez jogo, você precisa ter uma formação aqui, senão eles não contratam. No Brasil também, obviamente, porque é uma coisa bem específica, né? A não ser que você comece criando sua própria empresa, criando seus jogos, aí tudo bem, aí você é o track record, é o outro lado, você já fez jogos, você mostra que você conhece, sabe fazer. É mais a isso, questão né? da experiência, né? Isso. O Ciro comentou Obra Simulator. Isso. O Francisco Oliveira perguntou, mas Marcel, qual o seu grau de liberdade para modificar as coisas em um jogo? Você consegue adicionar algumas coisas de acordo com a sua criatividade ou o projeto é mais travadão e tal? Então, depende muito do projeto que você está fazendo. Vamos supor que é um projeto que o cliente precisa de marketing, que é uma coisa que a indústria brasileira ainda tem muito, né? Você presta serviço para empresas. Aí você está meio travado ali no que o cara está pedindo, porque, bom, é isso, ele precisa vender um negócio, às vezes ele já tem uma ideia na cabeça e quer que você faça, e óbvio que você vai melhorar, até porque você que é o especialista no assunto, então você tem certa liberdade. Eu hoje, por exemplo, como eu sou o diretor criativo do estúdio, então eu tenho uma grande liberdade para sugerir o que eu quiser sugerir. Eu, na verdade, como diretor criativo, ajudo a selecionar quais são as ideias que vão para o jogo e quais aquelas que não vão para o jogo. Esse, inclusive, é meu papel principal, né? E ajudar a criar essas ideias. Isso é bem diferente do estúdio grande, né? Às vezes no estúdio grande você tem que respeitar o que o publisher determina e você tem que seguir aquilo à risca, né? Tem pouca flexibilidade, né? E tem outra coisa que volta naquela pergunta, diferenças entre Brasil e Canadá, ou Brasil e América do Norte em termos de produção de jogo, né? Do mercado, etc. Então aqui é um mercado de especialistas. Você vai na EA, que tem mais de 3.000 funcionários, você vai ter ao mesmo tempo trabalhando no FIFA lá, 150 programadores. Enquanto no Brasil a gente faz um jogo com 2, 3 caras, né? Na maior parte do tempo. Então, aqui você tem um exército de especialistas. Então, por exemplo, tem um professor que dá aula lá com a gente, que ele trabalhou na física da rede do gol do FIFA. Então, o trabalho dele por 1 ano, 2, sei lá quanto tempo demorou, foi escrever o shader que fazia a física ficar realista. Então, toda hora que a bola bate, você faz gol, aquele movimento que faz, é o trabalho de um cara especialista com mestrado, doutorado, passou 1 ano desenvolvendo. Enquanto que no Brasil a gente é pau para toda a obra, a gente resolve tudo, né? A gente procura generalistas quando a gente contrata um programador na maior parte das vezes. Aqui é mais especialista, 100%. Né? Isso é verdade, é bem diferente. Mas é o seguinte, né? A gente vai estar seguindo aí pela segunda etapa da entrevista. Eu queria saber o seguinte, né? Que é o objetivo da entrevista hoje. O que um game designer faz, né? O que é isso? Que profissão é essa? O que ele faz? Beleza. Então, eu gostaria de responder isso comparando ele com o programador, que muita gente às vezes confunde ou nem sabe o que é um, o que é outro. Então, eu gosto de comparar um arquiteto e um engenheiro, até pelo meu background faz muito sentido para mim, fica muito fácil de ver. Então, o arquiteto, ele é o cara que pensa como é que vai ser a casa, como é que as pessoas vão usar a casa, se precisa de 2, 3 banheiros, onde que vai ficar privado, não vai ficar de frente da porta, que vai ser desagradável, esse tipo de coisa. Enquanto o engenheiro vai pensar em como construir
essa casa com a melhor técnica para atender o projeto que foi feito pelo arquiteto. Da mesma forma, a gente tem o game designer, que pensa o que faz o jogo ser divertido. Então, quais são as mecânicas que a gente vai ter nesse jogo, como é que vai ser o sistema de combate, você vai ter loot, não vai ter loot, quais as armas que vão, quantas classes vai ter seu RPG e etc. Então, tudo, vamos dizer, tudo que é jogo vai ser pensado pelo game designer. E o programador é o cara técnico que vai pegar toda essa maçaroca de ideias aí, esse documento que a gente faz, e aí a documentação é muito importante, tem que gostar de escrever para ser game designer, porque você vai escrever uma porrada de documento, que você vai explicar essa ideia que você tem para o jogo, para que o seu time técnico de programadores, principalmente, peguem o que foi lá pensado pelo game designer e construa no código do computador para que a gente possa ter a experiência de fato. Então, são dois caras aí que estão bem amarrados, né? Um não vive sem o outro. E óbvio que a gente tem ainda a galera de arte por cima que vem, arte e som, que vem por cima para poder deixar tudo mais gostoso de jogar, né? Mais bonito. É engraçado você ter mencionado sobre loot. Aqui hoje em dia, eu tava dando uma olhada em algumas vagas que estão nos estúdios daqui, inclusive eu dei uma olhada por curiosidade no estúdio da King, que fica na Suécia e tal, sobre algumas vagas. Existem vagas para especialistas em, não é em loot que eles chamam, mas especialistas em sistema de monetização, né? Sim. Existe alguma disciplina que você tem conhecimento sobre como construir sistemas para monetizar? Porque existe muita estratégia do free to play, né? Como é que se ganha dinheiro com free to play? Você conhece alguma coisa disso? Então vamos lá, ó. Existem dois grandes modelos de jogos, na verdade está mudando, agora são três. Um modelo é o Premium, que aí o que é? É o clássico que você compra o jogo e aí você joga até quando você quiser, porque o jogo é seu, agora você joga até morrer. Então esse é o Premium, que é o Premium. Aí a gente tem o Freemium, que tem o modelo Free, que na verdade não é Free, é chamado de Freemium, porque ele é uma mistura de Free com Premium. Que é o modelo que a gente conhece, que tem o Monetization, que tem o In-App Purchase, que aí você, por exemplo, Angry Birds ou o Candy Crush, que você compra itens para usar no jogo com dinheiro real. Então, como funciona o modelo de negócio deles? Você cria um jogo que seja muito fácil de entrar, assim, seja muito fácil de jogar, mas bem difícil de você masterizar, então de você ficar bom no jogo. Por exemplo, Candy Crush é super fácil, qualquer pessoa consegue jogar a princípio. Então isso você garante que a primeira vez que o cara jogar, ele vai se sentir feliz jogando e você vai segurar ele por um longo tempo. Então uma coisa acessível que você sabe que vai fazer sucesso com todo mundo também, a não ser que você tenha um nicho específico, mas pensando assim de maneira geral como Candy Crush, uma coisa mais horizontal, então você vai pegar uma grande faixa etária, um grande número de usuários. E aí nessa massificação do produto que você ganha vendendo pequenos itens que podem bloquear o seu progresso, o que é um saco, as pessoas odeiam, então não faça isso, já aprenderam que não é assim que faz. Ou o que é mais comum hoje, vai fazer a sua evolução mais rápida. Então você pode ver que a maior parte dos jogos que são free to play hoje, ou freemium, eles têm a questão do tempo, então tem vidinhas, você tem um limite de vezes que você pode jogar o jogo, porque senão você vai terminar o jogo muito rápido e aí o cara não ganha dinheiro, porque existe até uma fórmula que é uma métrica que a gente acompanha, que é, por exemplo, a quantidade de tempo que você precisa ter alguém no seu jogo para gastar $1. Então, quanto mais tempo você passar, ou a pessoa passar jogando seu jogo, melhor, porque é mais chance dela comprar um item na sua lojinha. E aí tem várias outras técnicas que a gente usa para poder vender as coisas para as pessoas. E eu, pessoalmente, não gosto muito de trabalhar nessa parte de monetização. Não que eu acho que está errado, porque a gente precisa ganhar dinheiro, mas eu não gosto de criar esses sistemas de fidelização, vamos chamar assim, do jogador, criar essas Skinner Boxes que a gente chama. Depois pode procurar Skinner Box, tá uma porrada de vídeo no YouTube, é muito legal. Então a pessoa ela fica viciada no jogo, volta. Eu não gosto de fazer pessoalmente, mas assim, é bem interessante. Isso aí quebra um pouco da ideia que a gente tem de fazer negócio divertido, legal, esse vira puramente um negócio, né? De você... Você olha, por exemplo, o Fortnite não é nem um jogo, o Fortnite é uma plataforma de entrega de conteúdo, né? Eles fizeram uma parceria com a Tencent, que é um gigante de
chinesa. De merchandise. Acho que é a maior empresa de entretenimento do mundo. É a maior empresa, né? A maior empresa. E eles fizeram, mais engraçado, eles fizeram um sistema de monetização também do Modern Warfare, né? Que foi, se você olhar o menu que tem no jogo mobile, o menu que tem no jogo, são os mesmos sistemas de compra que tem dentro do Fortnite. Então o jogo é liberado de graça, mas para você não ficar fora da onda, você precisa de skin, você precisa de arma, você precisa de custom, e os caras fazem uma fortuna com isso, né? Sim. Você acha que isso corta um pouco o barato do jogo? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que tem dois casos. No caso, por exemplo, de ser item cosmético, eu acho que é ok. Inclusive, eu acho até interessante. Se você pensar, a galera... Pay to win, isso é horrível. Realmente, isso daí não pode existir, né? Como game, se você quer um bom jogo... isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação, eu ensino meus alunos também a ter muita preocupação de não ser pay to win. Eu não vou nem comentar um jogo de futebol que tem por aí online que você joga e pra você ter os melhores jogadores, me parece que você tem que injetar uma graninha, né? Eu não quero nem falar sobre isso. É isso aí, eu joguei muito Eu adoro esse jogo por falar nisso. Eu joguei muito que justamente eu parei quando a gente chega na paywall, que a gente chama, né? Que é a parede do pagamento. Então, você joga até que só tem jogadores que pagam para comprar os carabão, etc. Aí fica sem graça pro cara que não gasta dinheiro, né? Os caras bomba pet, não dá, né? Eu adoro o jogo, deixando bem claro. Joguei minha vida inteira, desde o International, né? E aí vai. Era fantástico. Mas é o seguinte, o Fenico comentou, hoje parece que uma tendência existe uma tendência pelo Season Pass. O que você pensa disso? A questão do Season Pass? Eu acho que aí é importante a gente falar como que a empresa de jogos ganha dinheiro. Então... No final do dia eles são uma empresa, né? São empresas, exato. Tem que manter a porta aberta, é arte, é a 9ª arte, se eu não me engano, que engloba todas as outras, mas no fim de tudo é um negócio, né? Eu preciso receber um salário, o programador também, assim por diante. Então esse é o primeiro problema, não é barato fazer um jogo, especialmente hoje. Um programador ganha muito bem, como vocês devem saber. Então aqui, por exemplo, você pega um programador com anos de experiência, o cara ganha $150 mil por ano, que é uma puta grana, um salário muito bom aqui pro Canadá também, assim, tá no topo, né? Então, esses caras estão trabalhando em jogos. Você tem um animador ou um artista bom, também vai fazer aí perto do programador, né? Sempre menos programador, sempre é o mais bem pago, por uma questão técnica, acho. Game design, acho que dá para você desenvolver com muita experiência, estudando por conta. Agora, programação, acho que é um pouco mais difícil. Você também faz por conta, óbvio, mas eu acho que a curva de aprendizado é muito mais steep, né? Muito mais... mais alargada. Mais alargada, assim. Entendi. Marcelo, o que você recomenda? Desculpa, perdão, pode continuar, pode concluir. E o negócio do Season Pass é o seguinte, há acho que 20 anos que os jogos eles têm o mesmo preço. Aí no Brasil até subiu algumas vezes, mas aqui na América do Norte e na Ásia, que são os dois grandes, são 60%, 70% do mercado de jogos mundial hoje, em questão de grana, eles têm o mesmo preço de jogo, que aqui é $80, nos Estados Unidos é $60, por 20 anos. E o custo de produção aumentou pra caramba, porque a gente tinha jogos de 5... Opa! Desculpa te interromper, olha, a gente está recebendo uma raid do Camps Alex. Opa, Alex, obrigado pela raid. Eu não sei se a gente deve estar falando em português ou em inglês. Beleza, a gente está aqui com o Marcel. O Marcel, ele trabalha aqui no Canadá como game designer, diretor criativo do Split Studio. Enfim, ele está falando um pouco sobre quais são os caminhos para a gente chegar a ser game designer e aqui no Canadá, falando um pouco sobre o mercado. Agora a gente está discutindo sobre Season Pass. Ele está falando um pouco sobre Season Pass aí. Obrigado pelo cheer. Furry Android, thank you for cheer. Eu não sei se você... I don't know if you speak Portuguese or English, but thanks. Welcome to the stream. Yaganazi, seja bem-vindo também. Então, Marcel, vou passar a palavra aqui para você, para ele continuar falando um pouco, que o tempo dele é limitado. Então, both nice, Fury, nice. Ele vai falar em português aqui, apesar de a gente estar aqui no Canadá. Tem muita gente aí no chat que fala português também.
Então, ele vai continuar falando sobre Season Pass, que o tempo dele é limitado. A gente tem mais 20 minutos aí, que eu acho que ele tem compromisso aí a partir da tarde. Então, Marcel, continue sobre Season Pass. Bom, e aí então as empresas, cresceu muito o custo de produção, porque a gente tinha jogos que tinham 5 horas de duração, era um grande jogo. Hoje o The Last of Us 2, que acabou de sair, tem mais de 30 horas, 40 horas de jogo. Isso é o caminho crítico. Inclusive, estava falando com um possível investidor, essa foi a primeira pergunta: quantas horas de gameplay tem seu jogo? Aí eu falei, tem 4 horas. Aí ele falou, tá pouco. Então, isso é uma coisa que aumentou bastante e o preço não subiu, apesar que a demanda subiu bastante, né? O mercado de jogos cresceu grandemente, tem muito mais gente que é gamer hoje do que há 20 anos atrás. Então, isso meio que segurou o preço também. Então, a galera reclama muito disso, então por isso que eles estão enfiando modelo freemium em jogo que era premium. Então, Mortal Kombat você pode comprar moedinhas lá, fora o Season Pass, fora a DLC, que é uma forma dos caras ordenhar mais a vaca. E eu pessoalmente não sou contra, eu acho que é legal, que nem The Witcher, porra, um puta negócio, o cara te vende ali 2 jogos pelo preço de uma DLC, né? São muitas horas, então dá pra ver que tem um conteúdo novo que foi feito, que eles aproveitaram, óbvio, todo o trabalho que eles já tinham no jogo principal e colocaram um extra ali, mas é uma coisa à parte, né? É uma nova história. O que eu fico muito bravo quando eu vejo é quando você vê que o cara nitidamente cortou o conteúdo que era para estar no jogo principal e fatiou para vender por partes. Que nem o StarCraft 2, até hoje eu não tenho o último DLC lá dos Protoss, porque eles venderam um jogo vezes 3, né? Você paga o preço cheio nos 3 jogos, mas na verdade você está comprando um com as que deveria vir com as 3 raças desde o começo. Entendi. A gente não pode falar muita coisa ruim do que a gente não gosta, porque a gente está aqui no mercado, a gente trabalha com isso, né? Mas eu particularmente não sou tão fã de desenvolvimento para jogo mobile, né? Tô até meio receoso de falar, né? Porque pode ter alguém assistindo aí e meter a faca, né? O que você falou ali, você faz isso. Mas enfim, o que você acha de jogo mobile? Você gosta? A estratégia... Porque o mobile eu vejo que é mais uma estratégia financeira do que realmente um negócio para se divertir. Ou você vê realmente possibilidade de diversão ali? Não. De imersão, sabe, daquela jogabilidade do cara tá Sim. na frente e imergir naquela história. O que você pensa no mobile? Cara, o mobile é uma parada diferente, mas eu acho que é tão valioso quanto os jogos de console. Por exemplo, no mobile você está procurando mais uma experiência rápida. Então, você tá lá na fila do banco, tá no ônibus, tá, sei lá, no banheiro. É quando você vai jogar o mobile. Então é uma coisa rápida, que você pode largar a qualquer momento e voltar. Mas tem jogos que estão explorando coisas narrativas. Então tem jogos bons e tem jogos que são só para fazer dinheiro. Como eu falei, né? Que usa os gacha systems, que usa o conceito do Skinner Box para manter o cara amarrado no jogo. Mas tem jogos muito bons. Por exemplo, um que eu recomendo super chama Yellow, que nem a cor amarela em inglês. É bem interessante, é um jogo meio diferente assim. Acho que quem jogar vai gostar, que é bem legalzinho. E tem um outro que é muito bonito, esse eu tenho no meu celular, que chama Alto. Que nem Alto mesmo, né? Coisa alta com L. Então, o Alto é um joguinho de snowboard, é super bacana. Então, tem coisas muito legais, mas no geral tem que escapar desses que são para fazer dinheiro mesmo. Marcelo, assim, a gente está indo para a reta final da entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte: o que você recomenda para quem está começando? Quais são os passos para se tornar um game designer e tal? O que você imagina? Até o Ciro mencionou ali, esse alto para mobile é da hora. É mesmo, muito bonito. Legal. Eu ainda não vi esse jogo, vou baixar de repente para ver como é que ele é. Quem foi o estúdio que fez? Eu não lembro agora. É alguma coisa lhama, eu acho. Lhama? O jogo tem umas lhamas, é muito legal. A arte dele é maravilhosa. Eu queria ter feito esse jogo. Sabe quando você joga e fala, putz, queria ter feito isso aqui, cara. Olha que lindo. Entendi. E o que você recomenda para quem está começando na área e queira ser game designer? O que tem que começar a buscar? O que tem que começar a estudar? Quais são os primeiros passos? O que você acha que deve ser feito? Olha, se você tem zero experiência estudando game design, a primeira coisa que eu falo é tenha um background de gamer, porque isso ajuda. Não é necessário, sinceramente não é necessário, mas ajuda bastante, porque assim, tudo que a gente cria, e isso você vai aprender quando você começar a fazer o curso, inclusive, em design, não importa se é arquitetura, desenho, o que seja, nada se cria, tudo se transforma.
Então você vai pegar referências de jogos e falar, puxa, eu gosto como o Zelda se comporta, eu gosto como, sei lá, qualquer outro jogo se comporta, e aí você fala, e se eu misturasse esses dois, né? Então é mais ou menos assim que a gente tem uma ideia muito louca, queria um jogo assim. E aí você vai procurar jogos que tenham uma mecânica semelhante para você poder aprender com o que os outros já fizeram. Então, primeira coisa é você ter repertório de jogos, ajuda muito. Então, check nesse daí, porque eu imagino que todo mundo aqui é gamer, ou quem está interessado em game design normalmente é gamer, é uma parcela muito pequena que só tem interesse de ver os outros ou que acha que é um campo promissor. Então, esse eu imagino que está check para todo mundo. Segundo ponto é começar a estudar mesmo, procurar um curso. Hoje no Brasil tem diversos cursos e várias escolas com programas interessantes, tem fora, e aí depende muito que mercado você quer atuar, se você quer ir para fora do país, pelo menos aqui pelo Canadá, né, até a forma como as pessoas vêm para cá, realmente a melhor forma é vir para cá estudando, já de uma vez, né, e aí você já vai aprender como a indústria aqui funciona, é mais fácil de conseguir um trabalho logo depois aqui. Agora, se você pretende ficar no Brasil, tem outras ótimas escolas também que tem cursos que preparam vocês, assim como me preparou, e eu tô aqui hoje com o pessoal. Então, assim, é possível. Você dava aula no Senac, né? O que era esse curso lá no Senac? Era na área de games ou não? O Senac era uma pós-graduação, a mesma que eu fiz. Aí eu saí depois de 2 anos mais ou menos, quando eu terminei o meu mestrado, terminei, eu voltei para dar aula. E então era uma pós-graduação, tinha um monte de gente lá, especialmente programadores, mas tinha também um rapaz que é historiador, o Barão do Pirapora, que tem um canal dele, é bem legal, é bem engraçado. E então, assim, isso era bem misturado, mas eu também dei aula em faculdades, que aí pega o cara mesmo verde da escola e treina ele. O Ciro perguntou, Marcel, o seguinte: Marcel e Richard, o que vocês acham do mercado atual de estúdio de jogos no BR? Yeah, just to know. Eu posso responder metade disso e acho que você arrebenta o restante. Mercado atual de estúdio de jogos no Brasil, acho que é algo ainda se desenvolvendo. A maioria desses estúdios estão localizados em São Paulo, e esses estúdios em São Paulo eles são muito pequenos, eles são muito focados na parte mobile. A gente tem até alguns polos tecnológicos espalhados no Brasil. Tem um em Recife. Tem um em Aracaju, isso que eu comento. Tem um em Recife, muito bom no Nordeste, a gente não imagina. No Sul eu não conheço. No Sul tem a Arco-Íris, que fez o Horizon Chase. Hoje é a maior empresa de jogos do Brasil, na minha opinião, é a Arco-Íris. É a Arco-Íris, né? Então é o que eu acho, ainda está começando, né? E eu não sei se os caras também sentem a deficiência de achar profissional no mercado, porque não tem ainda cursos de alto nível, né, com grandes especializações lá no Brasil para ter esses profissionais prontos para trabalhar na indústria de jogos, né? É importante ressaltar que trabalhar na indústria de jogos não é só desenvolver jogo, mas é usar a gamificação para outros trabalhos também, né? Sim, com certeza. O que você acha da questão de estúdios lá no Brasil? O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que o problema do Brasil hoje, em questão de estúdio, é uma questão financeira também. Então, assim, o estúdio normalmente não tem o dinheiro para bancar o desenvolvimento de um jogo e também não tem um suporte de uma publisher. Talvez uma publisher é o que está faltando no Brasil hoje, mas é um risco muito grande empreender no Brasil, especialmente com uma empresa internacional, então eu acho que isso não deve acontecer tão cedo. Mas assim, a gente tem uma mão de obra muito qualificada, muito capaz, a gente tem uma criatividade que não tem no mundo. No geral, todo mundo gosta das ideias que a gente tem no Brasil, pelo menos essa é a minha experiência. Então, Você fala artística ou de desenvolvimento ou ambos? Ambos. Acho assim, a gente resolve qualquer parada tão bem como qualquer outro lugar do mundo, não tem nada que a gente perde. Tecnicamente, a gente às vezes até é superior, porque eu acredito que uma pessoa consegue fazer um pouquinho de tudo, assim, exige mais conhecimento do que fazer muito bem uma coisa pequena. Mas assim, minha opinião nisso é isso, né? Ainda falta dinheiro para poder financiar esses projetos e as empresas crescerem. As grandes empresas que a gente tem hoje, que é a Arco-Íris, a Behold, que eu acho que é em São Paulo também, a Arco-Íris é no Sul, elas são empresas que fizeram jogos que deram certo, então elas conseguem se manter e produzir jogos maiores, e elas vão crescendo, que é o caminho natural das empresas. Mas elas todas tiveram que começar com algum dinheiro seed aí, que foi ou dos próprios, aí eu já não conheço a história deles,
mas foi ou dos próprios Investidores empreendedores, mesmo, né? Empreendedores. ou eventualmente eles ganharam concurso, como eu já ganhei concurso também como empresa, concursos pequenos, ou até um investidor externo que possa investir, acreditar no projeto, acreditar na empresa e fazer isso rodar. Mas, assim, em termos de profissionais, a gente tem, não são tão aprofundados quanto aqui em questões específicas, até porque a gente, como eu falei, é bom que o cara saiba um pouquinho de tudo mesmo, programação, um pouquinho de arte, um pouquinho de game design, para poder fazer o negócio rodar aí no Brasil, que é um estúdio de 2 pessoas, de 3 pessoas, é o mais comum. Então é isso, são pequenas células de desenvolvimento que a gente ainda tem, que quem sabe um dia vai virar uma EA da vida. E aqui o cara chega aqui, né, com essa mentalidade, putz, eu sei bastante coisa, na área de desenvolvimento. Ele fala, não, eu quero o cara que desenvolva física para a rede do FIFA, eu quero o cara que faça o pulo do boneco tal. O canal do Coruja deu boa noite canal, seja bem-vindo. E o seguinte, Marcelo, uma pergunta que eu tenho tem muita gente que tem muita iniciativa nesses grupos de Facebook que a gente tem no Brasil e tal, muita gente com muita iniciativa de desenvolver o seu próprio jogo. Inclusive eu conheço alguns que estão desenvolvendo em live o seu próprio jogo. O que você recomenda para essas pessoas que estão desenvolvendo o seu jogo ou que querem começar a desenvolver o seu jogo aí no Brasil, em termos de escopo, ou seja, ou de como monetizar? O que você recomenda? Tá, eu acho que o escopo é o mais importante sempre. Então, especialmente se é seu primeiro jogo, começa pequeno, bem pequeno. Pequeno eu digo assim, o Tetris. Tetris é simples, você tem uma mecânica fácil, óbvio que você não vai fazer o Tetris, porque você não pode direito autoral, mas algo do tamanho do Tetris, né? Uma mecânica fácil, interface fácil, então você não vai ter grandes problemas para você desbravar. Então você faz o primeiro teste, testa a água lá, e aí você vai aumentando a complexidade dos jogos que você está fazendo, porque senão vai ser aquele negócio do GTA brasileiro, esses MMO maluco que o pessoal inventa. É muito legal a ideia, mas você nunca vai chegar a entregar porque tá muito longe do que você consegue alcançar. Então comece com o que você alcança e aí você vai aumentando gradativamente. Esse eu acho que é a melhor forma de ir crescendo e aí finalmente você fazer o jogo que você sonha em fazer. Entendi. O senhor de Taboate perguntou o que estudar para ter várias oportunidades no Canadá. O que você recomenda? Na parte de game design, eu imagino que é a pergunta, né? Acredito que sim. Se você quer ser... Bom, depende da empresa que você quer entrar. Como a gente falou, aqui é muito nichado, é muito especializado. Então, por exemplo, a primeira empresa que eu fiz entrevista aqui, fiz uma entrevista por telefone, que é assim que eles começam, eles primeiro ligam, eles falam lá com o pessoal do RH. Ah, beleza, sim, então é de game design. E aí, beleza, aí você fala com a pessoa, fui super bem nessa. Aí ela me perguntou, você já fez algum RPG na vida? Eu falei, olha, eu já fiz, mas nunca lancei, né? Tem aqui o RPG e tal. E aí ela, tá bom, vou te dar a resposta. Aí 2, 3 dias depois ela me mandou a mensagem negativa, não vai rolar, tal. O nosso time técnico nem vai querer te entrevistar porque você nunca entregou um RPG. Putz, que motivo mais idiota, porque eu tinha todo o resto da experiência que eles estavam pedindo. Era só questão do RPG que, cara, desculpa, é uma coisa trivial você aprender a fazer um gênero de jogo. Se você é um profissional da área, inclusive com experiência. Então, eu acho que nisso eles são bem cabeça fechada, ou talvez essa foi a desculpa que ela me deu também. Pode ter sido. Mas tem sido assim, aqui na América do Norte, é uma das coisas que a gente faz com os alunos, inclusive, é o seguinte, na hora que eles estão construindo os projetos finais deles e tal, e passam com a gente sempre recomenda para construir um produto, para que seja peça do portfólio deles, para ajudar em conseguir emprego. Porque, olha, se você quer trabalhar na Microsoft, na Coalition, você tem que desenvolver alguma coisa onde o personagem seja terceira pessoa e dê cover, né? Que eles estão fazendo ali o Gears of War, por exemplo. Ou então você vai trabalhar na Relic, que eles trabalham muito com RTS, tem que desenvolver alguma mecânica para AI diferente, ou de repente... Ou um jogo de RTS. Ou um jogo de RTS, porque aí você mostra paixão, né, por aquilo que os caras fazem, e fala, esse cara é apaixonado por esse gênero de jogo, e ele tem alguma coisa para provar, tem um jogo lançado na Google Play. Então acho que também recomendaria você ter 100%. Ter uma peça de portfólio publicada aí,
começar a desenvolver coisas na área. A Suzane Candife perguntou, fiquei procurando estúdio Arco-Íris e não achava nada, mas já achei aqui, é Arco-Íris Game Studio. Isso. O canal do Coruja falou, trabalho na área de lives de empresas corporativas, estou iniciando na Unreal para cenários virtuais. Tem algum conhecimento da Unreal, Marcelo? Sim. Que posso comentar? Sim, pra quem tá iniciando? Unreal, cara, é uma ferramenta muito legal. Acho que Unity e Unreal não existe uma melhor do que a outra para começar, porque sempre tem essa pergunta, o que vocês preferem, Unreal ou Unity? Acho que elas são iguais. Ontem eu passei, inclusive, meia hora tentando defender essa, falando que o gráfico da Unreal é melhor. Já foi, mas não Já hoje. foi, Então, assim, as duas, depende do que você vai fazer, que elas têm pipeline de desenvolvimento diferente, então depende do tamanho da sua equipe. Você vai fazer um jogo maior, eu pessoalmente acho que eu iria com a Unreal. Se eu for fazer um jogo menor, todos os jogos hoje que eu tenho são todos em Unity, até porque no Brasil é 100% Unity. A questão dos profissionais, eles programam em C Sharp e etc. Então, assim, é Unity e acabou. Mas a Unreal é muito legal, se vocês procurarem na internet aí Making Off do Mandalorian, é uma tecnologia nova, aquela série do Disney Plus que eles fizeram. No Mandalorian você tem tudo que você vê lá de efeito especial foi feito na Unreal. Então o legal da Unreal é que como ela tem processamento em tempo real do 3D, você não precisa esperar filmar contra um chroma key que a gente tem aqui e aí depois tirar no computador, botar o fundo e ver como é que vai ficar. Eles fizeram um esquema que tem uns projetores assim num cilindro de tela. Os caras ficam dentro dessa sala e a Unreal está em volta, já renderizando o que eles estão vendo. Eles conseguem mudar a montanha de lugar para ter um melhor enquadramento no que eles querem pegar, fazer filmagem de pôr do sol que não tem hora para acabar porque eles controlam o sol. Então, assim, já revolucionou e vai revolucionar o cinema para os próximos anos. Com certeza vai aumentar a demanda de profissionais de engines para o mercado de cinema também. Isso é verdade. E para Unity também, viu? Isso, assim, é um caso da Unreal específico, esse da Disney, mas a Unity também lançou um filme o ano passado, que eu não vou lembrar o nome agora, que foi feito 100%, 3D foi feito 100% em Unity. A Pixar está estudando mudar para Unity ou para Unreal também, e eles estão batendo bem forte no mercado de animação 3D. Isso acaba cortando os custos de produção, né? Se você 100%. Faz tudo eletronicamente, né? Você vai precisar mais desses profissionais e tal. É verdade, excelente ponto mencionado. A gente teve um treinamento com o pessoal da Epic aqui acho que foi esse ano ou foi ano passado? Eu não lembro. Ano passado. Foi ano passado, né? E eles falando sobre esse investimento da Epic em cada vez mais trazer a indústria cinematográfica para perto da engine, né? Fornecendo ferramentas. E eles estavam divulgando aquele sistema de destruição, que eu esqueci o nome. O Blueprint? Não, aquele de destruição de debris, sabe? Tá. Que você tem o Cascade, eu não lembro o nome. Então, Cascade, é o de partículas. De partículas, isso. Fantástico, achei maravilhoso e tal. Mas é isso, pessoal. Vocês, para quem não segue o Discord, digita exclamação Discord, entra no Discord aí com a gente para estar acompanhando as próximas lives aí, eu estar acompanhando novidades. A gente tem bastante plano agora até o final do ano para a gente estar divulgando conteúdo e trazendo gente da indústria relevante que tem impacto aqui. Eu vou tentar trazer gente também que fala também, vou trazer gringo aqui que tem impacto aqui também, mas por enquanto eu estou trazendo os brasileiros porque nada mais justo do que a gente trazer quem faz brasileiro, que faz a diferença no mercado canadense. E aí a gente tem aí mais 5 minutos, Marcelo, tudo bem? Ficar mais 5 minutos aí para responder perguntas. Caso vocês tenham mais alguma pergunta para o Marcelo, a gente tá aberto aí a perguntas aí antes de a gente descontinuar a live. E agradeço vocês por terem vindo, agradeço o gank do Alex. Alex, valeu mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado algo de bom e a gente está aberto a perguntas. Beleza. Legal, fico feliz que vocês gostaram. Beleza, Francisco. E espero que a gente esteja gerando uma vibe legal no Brasil, que é essa ideia de poder cada vez mais fomentar o desenvolvimento de jogos lá, né? A gente tem vários planos aí de desenvolvimento de produtos de jogos em qualidade, educação também, liberação de educação, principalmente com a pandemia, que agora a gente não tá na escola sem fronteiras, né? Vamos o slogan do MEC aí. A gente está pensando em estruturar, a gente já tem bastante coisa pronta de aulas que a gente já dá, de estruturar um curso premium mesmo para quem quer aprender
a desenvolver jogos, desde game designer até o desenvolvimento de jogos AAA. Eu acho que a única coisa que a gente não vai estar conseguindo entregar no curso é a parte de shader, que aí shader precisa de um profissional extremamente especializado, né, para estar desenvolvendo aquilo, mas a gente vai estar logo aí procurando esses profissionais. Valeu, bacana a live, sucesso para vocês. Valeu, Renan, que isso, a gente que agradece a participação e o que a gente puder contribuir para o crescimento de vocês. Tamo aí, de vez em quando eu tô fazendo live também. A Sony recentemente investiu na Unreal esses dias para trazer mais ela para PS5. Com essa aquisição, vocês acham que vai ter alguma mudança? O Marcel tem mais informação da Sony, não sei se pode falar, vocês têm interações, né, bastante aí com... Então, não sei. Ele pode contar aí. Na verdade, a gente teve uma conversa para ver se eles investiam num jogo nosso, infelizmente não deu certo, mas a gente vai pegar esse investimento semana que vem, inclusive, e aí a gente vai poder divulgar mais sobre isso. Inclusive, depois eu passo, quando eu passar os links, passo também o link pro Facebook da Split, que a gente vai divulgar lá, caso tudo dê certo. Espero que dê certo. Mas com certeza, hoje na verdade, eu penso que até por um ponto de vista comercial, a Unreal está um pouquinho mais interessante para o Brasil do que a Unity. Que a Unity você tem que pagar uma anuidade de, acho que é R$6.000, uns $2.000, alguma coisa assim, é bem caro, para você poder lançar jogos usando a Unity profissional. Enquanto a Unreal está completamente grátis até que você faça, se não me engano, $100.000 em faturamento com o jogo. Então, se você pensar nesse sentido, a Unreal já é free, 100% grátis, enquanto a Unity não é tão grátis assim. A não ser que você lance a versão grátis, mas ela tem o valor que você pode faturar antes de comprar a Premium é bem menor do que da Unreal. Mas, com certeza, com investimento tudo melhora. E a Epic, os caras estão investindo pesado já há um bom tempo. Mas vai ficar nessa briga, né? E é bom pra gente, porque enquanto eles brigam, os desenvolvedores ganham mais ferramentas, ganham mais coisas até de graça. Eu até imagino. Na verdade, a Unity agora tá fazendo IPO, né? Tá abrindo para mercado público e tal. Isso. Então, se eles venderem as ações, então vai ter uma injeção de grana absurda na Unity. Você imagina o desenvolvimento da plataforma como vai ser, né? Então ela vai ter uma explosão gigantesca. Francisco mandou, qual seria o achievement que você iria dizer, pô, já posso me aposentar, tô completo? Pô, Francisco, eu acho que a gente que gosta de desenvolver jogo e tal, a aposentadoria é um negócio tão remoto, né? Não existe, né? Não existe, cara. Eu vou falar o jogo que eu gostaria de fazer. Tem 2 jogos assim que eu gostaria muito de fazer. Um deles é o que eu falei, o Obra Simulator. Então eu gosto muito de jogo de simulação. Adoraria fazer uns 2 ou 3 jogos de simulação mesmo. Tipo o Roller Coaster 2, que você tinha um parque de diversões naquele esquemão, acho muito bacana. E o outro seria um jogo tipo Zelda. Então, fazer um adventure de exploração, que nem o Zelda, com combate legal, bonito, colorido, com uma história que na verdade eu tenho na minha cabeça já, que é baseado na história do Brasil também, apesar de não ser um outro universo paralelo, mas fazendo menção a coisas que aconteceram durante as bandeiras e etc, né? Isso como inspiração. Então, esses seriam os 2 grandes projetos. Mas assim, se eu fizer esses 2 e ainda tiver com energia para fazer jogos, sempre inventa uma coisa nova, sempre vai ter um novo desejo, que acho que essa é a beleza de trabalhar com arte. Legal. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Marcel, obrigado por você ter dedicado esse 1h10 aí pra gente aí. Imagina. Espero que a gente possa ter oportunidade de novo de ter você aqui com conteúdo talvez mais prático, mostrando materiais de como se tornar um game designer, o que faz, quais ferramentas que se utilizam. Que isso, obrigado. A gente que agradece a participação de vocês. Vocês são fera demais. Obrigado pela tua presença. E a gente acompanha o nosso Discord, a gente vai trazendo... segue também no YouTube, a gente tem um canal de programação e valeu, Alex, a gente vai trazer mais personalidades aí brasileiras da indústria de jogos aqui, gente que trabalha na EA, para contar um pouco sobre os segredos da EA, daquele jogo de futebol divertido que eu adoro e tal. Sempre joguei, só parei agora no 2020 porque tem muito trabalho para fazer, mas valeu, pessoal, valeu demais a participação de vocês e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um abraço, Francisco, um abraço a todo mundo, Fenique, Suzane, todo mundo que deu follow e que seguiu a gente. Valeu. Até mais.